Oi, eu sou a Aninha, sejam bem-vindos de volta ao Chega de Ler e hoje vamos falar sobre Nimona, tanto a HQ quanto a adaptação para Netflix. Como eu acabei de mencionar, Nimona foi originalmente uma HQ escrita por N.D. Stevenson lá para os anos de 2012, mais ou menos, no formato de webcomic. Então, por exemplo, se vocês conhecem Heartstopper, que foi o primeiro publicado na internet, Nimona foi a mesma coisa. Mas aí em 2015 virou um livro publicado mesmo com HQ e ano passado recebeu uma adaptação pela Netflix. Eu já queria ler essa HQ tem um tempo, até porque o Andy escreveu para She-Ra. Eu assisti She-Ra? Não, mas eu quero também. Então estava na minha lista de desejo para ler em algum momento e eu queria assistir a adaptação, porque eu vi muita gente falando bem, mas eu fui deixando pra lá, até que chegou agora, nesse momento, e eu não vou mentir, eu assisti o filme primeiro por causa da lista do Oscar. Mas qual não foi minha surpresa quando eu encontrei essa adaptação, de ver que ela é muito boa, uma história muito boa e tem um coração gigante. E qual não foi a minha surpresa quando eu fui ler a HQ e descobri que essa adaptação é muito diferente da história original, mas que de alguma forma ela mantém as mensagens intactas. E a história é sobre resistência e sobre continuar voltando. E, ironicamente, talvez, o filme passou pela mesma coisa. Eu não vou entrar muito a fundo nessa parte de produção, tem vários outros vídeos que falam mais sobre isso, mas em algum momento, 2022, 2023, talvez um pouco antes, a Disney comprou a 20th Century Animation. Por consequência, acabou comprando a Blue Sky, que é aquela empresa, não sei se é o nome adequado, mas a empresa que fez Era do Gelo e que estava sendo responsável por Nimona. E aí eles cancelaram o projeto, mesmo estando 75% pronto. Algumas pessoas têm teoria de que é porque a história é abertamente LGBT, tem um casal de homens, por exemplo, então a Disney não ia querer. Mas a Disney fazer isso? Imagina, a Disney nunca faria isso. Imagina que ela ia cancelar uma série porque tem um personagem LGBT abertamente. Ou imagina que ela vai cortar a ideia de fazer um personagem abertamente LGBT. Eles nunca fariam isso. Então vamos seguir passar dessa suposição aqui. E eu só queria dizer aqui que essa parte realmente é uma brincadeirinha. Eu não realmente acredito que a Disney cancelou séries tipo The Owl House ou Willow porque a temática principal é LGBT. Afinal, a Disney é uma empresa. Ela vai priorizar o que dá dinheiro pra ela, sendo LGBT ou não. Porém, como eu mostro nos outros prints e várias outras coisas já apontam, algumas pessoas que controlam essa empresa são, sim, contra os direitos LGBT e deles serem representados na mídia. Então, apesar do meu comentário no vídeo ser só um comentário ácido e ser uma piadinha, ele tem um fundo de verdade. O importante é que depois disso vieram a Annapurna Pictures e a Netflix e compraram o projeto e finalizaram ele. E eu já posso deixar claro aqui que valeu muito a pena esse risco. Antes da gente voltar pro vídeo, só por favor me dá uma ouvidinha, eu juro que não vai levar muito do seu tempo. Eu sei que o vídeo mal começou, mas eu já sei que você vai gostar, então por favor, já deixa o like aí. E aí se você quiser também, se inscreve no canal, eu posto vídeo toda semana, normalmente sobre livros, e eu acho que você vai se interessar bastante. E ainda tem minhas redes sociais pra se você quiser seguir, elas vão aparecer aqui embaixo, meu Twitter e meu Goodreads. Falei que era rápido, né? Voltando pro vídeo. Mas sobre o que fala Nimona? Então, tanto a HQ quanto o filme conta a história da Nimona, olha só. Uma metamorfa que quer ser comparsa do Sir Ballister Coração Negro ou Coração Bravo, depende da versão que você está consumindo. O Ballister, ele é um vilão nos olhos da população e juntos eles vão dessa dinâmica meio gato e rato, que eles não se bicam, para virar uma verdadeira família. Essa parece uma sinopse meio genérica, e realmente é meio genérica, porque as mudanças já começam aí, na premissa. São bastante diferentes da HQ pro filme. E aqui eu já quero começar uma outra parte do vídeo em que eu vou apontar, basicamente, muitas das diferenças que tem de uma obra para outra, mas explicar que efeitos elas acabam tendo. E essa já é uma diferença muito gritante. Só para não deixar passar, a aparência é bem diferente. A HQ ela tem um visual meio mais duro, mais seco, enquanto a animação deixou as coisas mais fofas, de certa forma.
uma coisa muito importante é que ela deixou os olhos maiores. E numa animação, quando você quer deixar os olhos maiores, é para demonstrar mais sentimentos. Porque os olhos são a porta da alma, algo assim. Então, os olhos são muito expressivos, eles são muito grandes na adaptação. Tem essa diferença bem grande. São dois estilos de desenho que eu não curto muito, não são meu favorito, sim. Mas eu acho que cada um cumpre o seu propósito, então não vou criticar nada disso por aqui. Até porque eu não sei muito de desenho, né? Eu sei mais de história. O formato também já começa bem diferente, e foi uma das primeiras diferenças que eu percebi. Porque a HQ, principalmente por ela ter sido primeiro lançada como webcomic, ela é muito episódica. Então, os primeiros capítulos são, sei lá, 2, 3 páginas de aventuras cotidianas da Nimona e do Ballister. São coisas que não necessariamente se conectam, mas são só aventurazinhas divertidas de se ter. E, tipo, é completamente entendível que fosse assim. Pelo que eu entendi, o Andy Stevenson começou postando as HQs no Tumblr, então era uma coisa só de, tipo, quero fazer umas sketches de comédia, só que desenhadas, então faz sentido pro estilo aqui. Mas aí pro filme, nem encaixa esse formato. Ele já começa tendo uma história em si, o que a HQ demora um pouco pra engatar. Faz todo sentido porque filme simplesmente não funciona dessa forma de mini crônicas, a não ser que esse seja o intuito. Mas a Netflix fazer isso com um filme que é pra ser comercial? Não, né? Então já diferencia aqui. E aí, como eu já mencionei antes, a história principal também é bem diferente. Na HQ, o que acontece é que a instituição, o governo deles, tá guardando um componente muito forte chamado Raiz de Jade, que com o que tá na HQ diz que ele é usado para fazer magia negra, é o termo que tá lá. E aí a missão do Ballister e da Nimona é expor para todo mundo que eles estão guardando esse componente extremamente perigoso, que se vazar vai matar todo mundo só pro benefício deles. E aí nesse meio o Ballister acaba criando um vírus também muito poderoso e espalha pela população, porque aí é aquela coisa, a galera vai achar que esse vírus na verdade é a raiz de Jade e vai pensar, bom, então a instituição realmente estava guardando esse negócio. Eles realmente são culpados. Toda essa coisa de que, tipo, os fins justificam os meios. Até porque no meio da história a gente descobre que o vírus virou letal. Algumas pessoas morreram. O que é bem diferente do filme. Porque o que acontece lá? O Ballister, ele vira um cavaleiro, o que beleza é igual a HQ. Só que no momento em que ele vai ser coroado, ele é traído. Alguém, que a gente descobre depois, que é a senhora, eu não lembro o nome dela, eu só lembro que ela é dublada pela Frances Conroy, porque eu não conseguia não associar, mas enfim. Trocam a espada dele por uma espada que é tipo uma armadilha. E na hora em que ele vai ser coroado, a espada abre um cetro lá e mata a rainha. Então ele é acusado injustamente de matar a rainha, e ele vai passar o filme inteiro tentando provar a inocência dele. Pelo traço, pela história que eu já falei, dá pra perceber que o tom das histórias são bem diferentes. Na HQ é um tom um pouco mais sério, mais pesado, mais soturno até. O Ballister, ele é um vilão. Ele adotou esse título de vilão que deram pra ele e ele realmente faz coisas ruins. Toda essa história dele soltar um vírus que vai fazer mal pra população já mostra o quanto ele é uma pessoa ruim, né? E a Nimona, ela quer matar gente, ela mata gente. Enquanto isso, o filme, até para tentar apelar para um público um pouco mais jovem, um pouco mais infantil, ele tem um tom bem mais leve. O Ballister, ele é chamado de vilão, ele é tido como vilão, mas é reforçado o tempo inteiro que ele tem o coração bravo. Olha só, esse nome já mostra uma mudança na personalidade dele. Ele tem um coração bom e ele quer provar a todo momento que ele não fez o que ele foi acusado de ter feito. Também tem a coisa que ele tem o código moral muito aguçado, mas isso também tem na HQ. A diferença é que o código é um pouco diferente. E assim, a Nimona continua bem exagerada, muito mais que o Ballister, tanto que tem aquele estranhamento que eles têm no começo, mas aqui, por exemplo, ela não mata pessoas, apesar de que ela quer muito. Para mim, essas mudanças já deixam muito clara a importância delas, principalmente para a temática da história que eu vou discutir mais para frente ainda. Mas eu ainda quero apontar algumas diferenças aqui que não são necessariamente gigantes, são gigantes, mas não são assim enormes para a temática. Mas eu quero apontar aqui porque enquanto eu tava lendo, foi um choque perceber essas coisas também.
Coisas do tipo em que a Nimona imediatamente já revela que é metamorfa e entra para aquela coisa do formato, porque no webcomic você tem que mostrar a diferença da Nimona, do porquê ela é especial, logo no começo. Por que você vai fazer uma webcomic que você vai lançar em um dia e depois, meses depois, lançar outra, se na primeira você já não mostra a coisa interessante dela? Também tem toda a coisa que eu fiquei um pouco chocada de que na HQ o Ballister realmente mataria o Ambrosius. Cai naquela coisa de que o Ballister realmente é um vilão na HQ. E também uma coisa que vai muito mais pra temática é de que dá pequenas dicas disso, mas não fica claro de que eles tinham um relacionamento. Tipo, se você for ler meio alheio a tudo, você não consegue perceber que eram um casal. Outra mudança bem importante é de que o evento cânone que faz o Ballister virar vilão é completamente diferente. O que acontece é que na HQ, o Ballister e o Ambrosius estão lutando numa justa e a rainha, ou alguém assim, queria que o Ambrosius ganhasse. Então, na hora quando o Ballister ganha, o Ambrosius acaba não um acidente, porque depois ele fala que não é um acidente, mas ele ativa um negócio tipo aquele cetro também e arranca o braço do Ballister fora. E aí, porque ele não tem esse braço, ele é expulso da instituição e aí ele começa a ser dito como vilão. É bem diferente porque aí na HQ definitivamente não é sobre o caráter dele, é simplesmente porque ele virou uma pessoa PCD e aí ele imediatamente é visto como vilão. Ao mesmo tempo no filme, porque deixa claro pra gente que eles namoram, o Ballister não tem dúvida em momento nenhum de que o Ambrosius arrancar o braço dele foi sem querer. Foi um acidente. Foi questão de reflexo, ele puxou a espada e arrancou o braço dele sem querer. Na HQ realmente não foi um acidente e tal. Pode ter sido também por reflexo, mas tem essa diferença aqui. Nas duas histórias, a Nimona mente sobre o passado dela. Beleza, igual, olha só. A história também é diferente, mas não importa aqui. A questão é que na HQ ela realmente finge que é verdade. E só depois, muito depois na história, o Ballister volta nesse assunto e a Nimona não lembra do que ela falou. Então ele descobre que ela estava mentindo esse tempo inteiro. No filme é diferente. Ela conta a história, só que no final ela coloca uma piadinha e deixa claro que é mentira. Pra deixar já estabelecer de novo, mais uma vez, pro Ballister, de que não é pra ficar fazendo essas perguntas que são desconfortáveis, inúteis e que ela não vai responder. E isso leva também pro momento em que eles brigam, porque na HQ, o Baal fica bravo com a Nimona e fica contra ela depois, porque ela mentiu pra ele e escondeu que na verdade ela é muito mais poderosa. Enquanto no filme o que acontece é que o Ambrosius mostra pra ele toda a coisa da lenda que tem a ver com ela ser o monstro de Gloreth e fica enfiando coisa na cabeça dele. E outra coisa que eu fiquei chocada quando eu percebi na HQ é que não tem toda a história da Gloreth. Se eu me lembro bem, o Andy Stevenson já disse que queria que tivesse essa backstory, mas não conseguiu encaixar na HQ, então ela entrar no filme foi uma adição boa. Então dá pra entender que ela é cânone das duas partes. Mas me chocou, porque na HQ ela aparece como uma estátua, e no finalzinho ela é mencionada porque tem essa crença de que na verdade a Gloreth não existe mais, e sim o monstro de Gloreth, porque ele assumiu a forma dela. Mas é só isso. Enquanto no filme toda a história é construída ao redor dessa veneração que eles têm por Gloreth e dessa abominação que eles têm pelo monstro e por tudo que é diferente. Então eu fiquei um pouco chocada quando eu percebi essa diferença. Outra diferença básica que a gente sempre percebe em adaptação é que, por exemplo, alguns personagens são perdidos nessa adaptação, tipo a doutora Meredith Blitzmeyer, mas outros são criados, tipo Todd. E todo o final, a batalha na HQ é até mais complexa, de certa forma, mas a mensagem acaba se mantendo a mesma, e no filme é até mais ressaltada, e isso o que é importante aqui. Por que essas mudanças? Principalmente para essa parte do vídeo, eu tenho algumas referências que eu vou colocar os links na descrição. São alguns vídeos no YouTube e um site que falaram sobre Nimona como uma adaptação. A maioria deles é em inglês, mas eu acho que se vocês tiverem interesse e tiverem como, é muito interessante ver também. Não é como se eu fosse copiar frases deles, mas tem informações que eu só descobri por causa deles e pensamentos que eu só consegui entender por causa deles também. Então, vou deixar todos mencionados aqui só pra ser justo, né? Tipo, todos os canais são muito maiores que eu, mas eu acho justo dar crédito onde precisa ser dado. No YouTube a gente tem Jaden Janus,
Council of Geeks e o Rose Colored Essays. E em português também tem o vídeo da Jéssica Balucci. Ela não fala sobre a adaptação, ela fala só sobre o filme, mas toda vez que eu penso nas mensagens desse filme, eu não consigo parar de pensar no vídeo dela, então é muito importante, é uma referência muito forte para mim. E também teve o site Polygon. Mas agora, para começar, já deixando claro, essa é uma história com muitas metáforas queer, mais principalmente sobre transexualidade e não binariedade, mas você, obviamente, pode ter uma visão um pouco mais abrangente e pensar sobre sexualidade também. A diferença é que enquanto o filme claramente abraça essas metáforas, a HQ tem uma energia muito mais de se você não prestar atenção, você pode deixar passar despercebido. Mas isso acontece por um motivo bem diferente do normal. Wendy Stevenson, o autor do livro, que eu já mencionei várias vezes aqui, é uma pessoa transmasculina. E aí, só a título de curiosidade, porque eu também não sabia, eu descobri fazendo o roteiro, uma pessoa transmasculina é diferente de um homem trans. Porque ser uma pessoa transmasculina faz parte de uma identidade não binária. Então você tá fora dessa binariedade de gênero. Então, o homem trans seria a forma binária do masculino. Pensando em uma escala de que, assim, daqui a uma pessoa binária feminina, aí você vai passando aqui é necessariamente neutro, completamente neutro, e aqui do outro lado é a binariedade masculina, a transmasculinidade estaria nesse meio. Porque você vai um pouquinho mais ou completamente mais pro masculino, mas você não tá completamente binário. Então, não sei se eu expliquei exatamente certo, mas foi o que eu consegui entender. E eu acho que, de certa forma, essa explicação também é importante para a história que eu vou querer construir aqui para explicar para vocês. Porque a questão aqui é que, na época em que o Andy escreveu a HQ, ele não sabia disso. E ele contou um pouco mais sobre isso no site dele. Em tradução livre, eu não sabia o que eu estava fazendo quando comecei a escrever os quadrinhos mais de uma década atrás. Eu só sabia que as minhas emoções eram grandes demais para o meu corpo, e eu tinha que colocá-las em algum lugar. Não tinha como escondê-las. De um jeito ou de outro, elas voltavam efervescendo. Uma criança gritando para ser ouvida, ou um monstro, que achava um pouco fácil demais arrancar sangue. Desses sentimentos, uma personagem começou a emergir. Eu a chamei de Nimona, por nenhum motivo particular. Só pareceu certo. Eu não achava que eu merecia amor, mas talvez ela merecesse. Esse final é muito pesado, cara. Então, a partir desse momento, a gente entende que a Nimona, esse ser que consegue mudar de forma a bel prazer no momento em que ela quer, é uma representação de como o Andy estava se sentindo, só que ele não sabia exatamente o que era. E ao mesmo tempo, a gente também tem esse tipo de tropo literário nas mídias do audiovisual, ou talvez em livros também, de personagens metamorfos que são uma alegoria ou são diretamente representando pessoas não binárias. Eu já vi várias pessoas contestando essa história, falando que ela tem problemáticas, são meio complicadas de se passar, passa uma mensagem meio errada, mas eu queria mencionar isso aqui e dizer que com Nimona é um pouco diferente, porque ela não muda de forma quando ela precisa, ou para fazer uma gracinha, ou porque vai ser melhor na batalha. É quem ela é. No próprio filme, ela fala de que não mudar de forma é como aquela sensação que você tem antes de espirrar. Um segundo antes de espirrar, aquela sensação horrorosa. E aí ela muda de forma e ela tá livre. Mas ela fala também que se ela não mudasse de forma, ela morreria. Bom, morreria não. Só que eu não estaria vivendo. Então a gente tem de um lado a Nimona, que é uma alegoria para pessoas trans, e do outro a gente tem o Ballister, que é, abertamente ou não, dependendo da mídia que você está assistindo, um personagem, eu ia falar gay, mas ele pode ser bi, pan, tudo isso, mas ele gosta de homens, né? E aqui eu não quero dizer sobre a sexualidade ou sobre o gênero deles, mas sim sobre quem eles representam na história. No caso da HQ, pelo menos para mim, o Bal ele representa a Nimona já no final de todas as histórias. Ela aceitou esse rótulo de vilão e ele vai agir como tal. Ele não vai destruir uma cidade inteira porque ele não consegue. Mas ele pode, ele não tá nem aí para essas pessoas. Mas no filme é bem diferente. Ele age como uma força antagônica para Nimona, porque ele pode até ter sido expulso do instituto, mas ele quer voltar. Ele quer voltar a ser aceito na normalidade deles, de um grupo que nunca de verdade aceitou ele, mas fingia. Isto mostra quanto ele pode sim fugir da norma,
mas ainda assim ele quer voltar, ele quer fazer parte dessa norma, mesmo de uma forma um pouco diferente, mas não diferente o suficiente para que ainda aceitem ele. Isso se reflete em vários momentos do livro e do filme. Por exemplo, em todas as vezes que ele faz aquelas perguntas desconfortáveis para Nimona, mas principalmente no filme, quando eles estão no metrô, eles estão conversando e a Nimona se transformando, e o Bao fica claramente desconfortável, e ele pede para ela parar, porque seria mais fácil. E ela fala, fácil para quem? Isso só mostra mais ainda o quanto o Ballister é uma pessoa que se esforça muito para se encaixar e não consegue mais, enquanto a Nimona não vai tentar mais se encaixar. Ela vai ser ela mesma. E por que ela deixaria de ser ela mesma? Seria mais fácil? Não seria mais fácil para ela. Ela seria uma pessoa extremamente mais amargurada se ela se encaixasse. Seria mais fácil para os outros, o que não importa realmente aqui. Enquanto o Ballister acha que o problema está em algumas pessoas específicas, a Nimona entende que o problema está com a instituição. Acabar com todas as pessoas efetivamente preconceituosas contra eles poderia fazer certo efeito, mas a longo prazo não faria diferença nenhuma, porque a instituição, como um instituto, modo de governar em si, já colocou na cabeça das pessoas esse preconceito, mesmo que esteja só escondido na cabeça deles. E sim, preconceito vem muito de ignorância e ódio, mas ele também vem muito de medo. E em qualquer momento em que as pessoas começassem a ter medo deles, simplesmente porque eles passaram um pouquinho da norma, esse preconceito voltaria com tudo. Exatamente como a gente viu acontecer com a Glorith no flashback, ou até com o Ballister no final. Essas divergências entre eles, diferentes opiniões, são importantes. É legal a gente ter essas discussões. Mas a parte mais importante da história, e que realmente é a realçada, é onde eles se encontram. Os dois são monstros ditos pela sociedade. Uma sociedade que nunca tentou entender eles. Eles estão completamente sozinhos, e é aterrorizante. E isso é deixado muito claro na frase muito marcante e pesada da Nimona em que ela fala: "Eu não sei o que é mais assustador. O fato de que todo mundo nesse reino quer enfiar uma espada no meu coração, ou que às vezes eu quero que enfim mesmo." Mas aí, ao mesmo tempo, eles também encontram um no outro um tipo de conforto. E é aí que a mudança do final junta todas essas outras mudanças que tiveram antes e significa elas ainda mais. Na HQ, onde todos os subtextos estavam lá, mas nem eram entendidos pelo próprio autor, o que acontece é que a Nimona se divide em duas partes, o monstro e a Nimona. E o Ballister até tenta conversar com eles, mas ele acaba atirando no monstro. Aí a gente acha que a Nimona morreu. Depois a gente descobre que, olha só, ela voltou mais uma vez. E a despedida dessa dupla que a gente acompanhou por tanto tempo é só um aceno. Pro Ballister, a gente tem um final mais agridoce. Ele passa a vida dele pensando se ele vai ver a Nimona de novo, olhando para estranhos e pensando se é ela quando um estranho olha de uma forma familiar para ele, ou quando um gato olha mais do que o esperado para ele. Mas ele espera de que, se algum dia ele for reencontrar a Nimona, ela consiga reconhecer ele por quem ele é, um amigo. É um final muito agridoce e até bem triste, bem solitário para os dois, apesar dele ter sim terminado com Ambrosius. É bem solitário porque as pessoas, principalmente para Nimona, a pessoa que ela achava que ela poderia confiar, ela perdeu completamente a confiança. E ele espera que ela reconheça ele como um amigo, porque no momento em que eles se separaram para sempre, eles não eram isso. Já no filme não tem essa divisão entre monstro e criança. E a Nimona, quando tá no seu auge de querer se autodestruir por causa desse ódio inesgotável que as pessoas têm por ela, o Ballister se mete na frente dela e fala que ele aceita ela e que ela não tá sozinha. A Nimona ainda morre aqui, mas é para salvar a cidade. E como eu disse lá no começo do vídeo, essa é uma história sobre resistência e sobre sempre voltar. Então a gente descobre no final que ela também não morreu. E aí, chefe? Mas o quê? E ela volta em um mundo que abraçou ela e o Ballister como heróis. Entenderam eles por quem eles realmente são. E, ao que tudo dá a entender, ela volta e realmente fica lá com o Ballister. E essa história, esse final,
mostra pra gente que os nossos finais não precisam ser tristes. A gente não precisa estar sozinho. Conclusão. Espero de coração que vocês tenham gostado do vídeo. Eu tentei fazer uma coisa muito mais roteirizada, porque eu queria falar de um assunto mais sério, mais profundo do que normalmente eu faço no canal. E eu espero que tenha dado certo, porque eu realmente me esforcei. Eu vou me esforçar também na edição, então eu espero que fique bonito e que vocês tenham apreciado. No final das contas, não importa qual mídia, Nimona continua sendo uma história linda, super elaborada, sobre aceitação, resistência e pertencimento. E que mostra pra gente, mais uma vez, de que sim, você não precisa seguir linha por linha da obra original para fazer uma adaptação fiel, mas sim só manter o coração e as temáticas que estavam lá desde o começo. Honestamente falando, eu não acho que o filme vai ganhar o Oscar, apesar de que eu ficaria muito feliz. É que a gente tem Homem-Aranha através do Aranhaverso e o Menino e a Garça competindo. É uma competição até desleal. Então, infelizmente, eu não acho que ela vai ganhar. Porém, eu acho que a missão do filme já foi cumprida e está sendo cumprida cada vez mais conforme ele vai ficando mais popular. E a minha missão aqui também é espalhar essa história para os outros. O importante é que a mensagem está sendo passada para frente, que é, não importa o que ela era antes, não importa o que aconteceu para ela se tornar metamorfa, não importa se tem como reverter isso, não importa o que ela é, mas sim quem ela é, a Nimona.